Bem, agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, a gente vai falar sobre projetos que podem ser úteis para as cidades. A gente vai falar sobre a cidade de São Paulo, mas muitas ideias que a gente vai colocar aqui em discussão podem ser interessantes. A gente quer fazer você, nosso ouvinte, pensar, sair um pouquinho da caixinha, às vezes concordar, às vezes discordar, mas saber que existem possibilidades diversas daquelas que nós estamos acostumados a acompanhar, principalmente na gestão pública. Por exemplo, o que dá para fazer de diferente em educação? O que é que dá para fazer de diferente na gestão do espaço público? O que é que dá para fazer diferente em termos de entrada de recursos versus entrega daquilo que as gestões municipais podem oferecer para a iniciativa privada? É uma discussão. Por isso que a gente convidou aqui para participar hoje conosco a vereadora Cris Monteiro. Ela é vereadora por São Paulo, foi eleita pelo Partido Novo e está conosco aqui no estúdio hoje da Rádio Bandeirantes. Vereadora, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia Thaís, bom dia Pedro. É uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Bandeirantes e a sua audiência. É um prazer enorme. Muito obrigada. Vereadora, eu só fiz aqui essa introdução porque a gente sabe que muitas vezes no setor público algumas práticas se repetem indefinidamente, não só no setor público, né? Às vezes nas empresas, aquelas que são mais longevas, também é aquela coisa de, mas por que você faz assim? Ah, porque sempre foi. E olha, já aconteceu comigo aqui, por exemplo, na Rádio Bandeirantes, recentemente, mas por que é assim? Falei, puxa, mas é porque há tanto tempo, mas não dá para fazer diferente, dá. Opa, né? E como dá? Então, às vezes é aquele chacoalhão que a gente quer dar aqui também. E é por isso que eu fiz essa introdução. Já, Pedro, a gente vai trazer notícia quente aqui com a vereadora sobre a questão de naming rights em espaços públicos de São Paulo. Mas eu acho que uma discussão das mais relevantes, vereadora, é aquela que a senhora coloca em pauta sobre o formato da gestão da educação pública. Hoje, 80%, às vezes 90%, dependendo dos lugares, dos alunos frequentam escolas públicas, municipais e estaduais. Ou seja, qualquer coisa que aconteça com o ensino público afeta demais a população do Brasil como um todo. E a gente sabe que o ensino podia ser melhor. Se a gente olhar, hoje existem escolas privadas de altíssimo nível. A gente tem aqui hoje essa expertise. Isso não chega no setor público. Nesse caso aqui, como é que a senhora vê essa questão? Porque eu sei que a senhora é uma militante dessa causa, né? Sim, é um ótimo ponto. Eu acho que você está falando é bem significativo, porque a gente deveria falar de modelos alternativos de educação. A gente sabe, estamos vendo, os modelos que estão aí, eles não estão surtindo efeito. As crianças estão saindo da escola sem saber fazer uma conta básica ou interpretar um texto. E a gente pode continuar do jeito que está. Eu sugiro fazer coisas diferentes. Então, eu sou autora de uma lei, de um projeto de lei, que está tramitando na Câmara Municipal de escola charter. A escola charter é um modelo bem sucedido nos Estados Unidos, já implantado na Inglaterra, na Colômbia, no Chile. Existem alguns casos aqui em Minas Gerais, Porto Alegre, e é um modelo bem sucedido, que traz organizações sociais sem fins lucrativos para fazer gestão da escola. Hoje, quando eu visito escolas, Thaís e Pedro, o que acontece? Você vê a diretora atrás das folhas que estão na calha, o banheiro que tem um problema, a moça da cozinha que não veio. Se a gente tira essas questões administrativas do corpo diretivo da escola, a gente vai fazer com que esse corpo diretivo foque naquilo que ele tem que focar. Educação pressupõe uma coisa básica. Você tem que ter um professor na sala de aula e um aluno. Se você não tem professor e tem aluno, não tem educação. Se você tem aluno e não tem professor, não tem educação. E o corpo diretivo tem que se assegurar que isso está acontecendo e que o conteúdo pedagógico está sendo dado às crianças. As escolas charter pressupõem que toda a gestão escolar administrativa fique com organização sociais sem fins lucrativos, que é o privado. E a gente pode trazer isso. E, como a gente já viu nos Estados Unidos, essa escola é um modelo onde tem crianças pretas e latinas nos bairros pobres. E tem uma corrida, tem fila para a gente ter, para as famílias tentarem entrar nessas escolas. Esse é o modelo que eu proponho. O prefeito Ricardo Nunes vem falando, já na campanha dele, depois de eleito, que ele quer fazer isso em 50 escolas. Tem um modelo muito bem sucedido do Liceu Coração de Jesus no centro, que era uma escola privada, ia fechar, é uma área de muitos problemas, próximos à Cracolândia, e o prefeito falou, não, eu vou encampar essa escola. Virou uma escola municipal com gestão privada dos salesianos e é uma das melhores notas da cidade.
E o que a gente precisa fazer para ter isso em São Paulo? Bom, a gente precisa, primeiro, que o prefeito encampe isso, e parece que ele já está encampando, né? Ele já comprou a ideia, eu falei muito com ele na primeira legislatura sobre isso. Agora, existe uma resistência muito grande de um corpo que é muito corporativista, que quer justamente, como a Thaís fala, que a gente mantenha tudo como está. E essa é a minha luta, Pedro e Thaís. Né? Eu não acho que esse é um modelo para a rede toda, mas a gente tem escolas com IDEB muito baixo. A gente deve tentar melhorar as notas dessas crianças, dessas escolas, nesses lugares onde o IDEB é muito baixo. A gente precisa dessa negociação com os sindicatos, com os professores, se sentem muito ameaçados de que vão perder os seus empregos, e nada disso necessariamente tem que acontecer. A gente só precisa dessa negociação, e o prefeito parece já ter comprado a ideia. Ele vem falando sobre isso, ele passou essa missão para o secretário de Educação, o Padula, que está aí formatando como que a gente pode fazer isso em outras escolas. Agora, nos lugares que já usam esse modelo no Brasil, a senhora citou 2, não é? Minas Gerais. Está funcionando bem? Tem tido resultados positivos. O governador Romeu Zema fez isso em 5 escolas, posso estar enganada, mas enfim, algumas escolas justamente ao redor de Belo Horizonte, com resultados positivos. Porto Alegre, o Renato Feder, que foi secretário de Educação do Paraná, que agora está aqui com o Tarcísio de Freitas, também implantou algumas escolas dessa natureza no Paraná com resultados positivos. A gente precisa continuar incentivando para que isso aconteça. E vai ficar mais caro para o poder público o aluno nessa escola que vai ter um outro tipo de gestão, vereadora? Eu vou dar o exemplo do Liceu Coração de Jesus, Pedro. Era uma escola privada que custava 900 e poucos reais. Uma criança na escola municipal custa em torno de entre 1.400 e 1.700 reais. É mais caro. E no liceu, acho que é importante a gente falar. Quando eu estava lá conversando com o reitor da escola, e a gente pergunta assim, como é que é o índice de falta? E ele pergunta assim, falta dos alunos? A gente fala, não, falta do professor. Não tem. Ou seja, os professores não faltam. O índice de ausência é 0. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte, vereadora, não precisa fazer nenhuma lei nova, não precisa nenhum projeto, é botar em prática essa ideia. Você já tem no Liceu Coração de Jesus, lá no centro de São Paulo, numa região muito degradada, que acabou até sofrendo... por essa intervenção da prefeitura, as questões que nós vamos tratar também mais para frente, mas não é preciso ter apenas a vontade política de colocar em prática. Exatamente, a vontade política, e como eu disse, vai ter muita resistência, porque existe toda uma área corporativista, sindicato, que vai... Quando eu tenho esse projeto que está tramitando, e eu sofri muito, até agressões, próximas a agressões físicas, muitas agressões verbais nas minhas redes sociais, quando eu fiz essa proposta, porque existe essa resistência, né, dos sindicatos, e eles são muito fortes, muito ameaçadores, ameaçam de greve, então obviamente que ninguém quer ter greve. Existe sim, o que precisa, Pedro, respondendo a sua pergunta, é a vontade política e essa negociação que tem que tomar lugar junto com os sindicatos. Agora, vereadora Cris Monteiro, não sei se eu estou errada, mas esse modelo já existe de uma forma mais ampla na área da saúde. Opa! Não é? Excelente você ter já trazido faz tempo. Isso. Faz tempo e é muito bem sucedido. Por que não chega na educação? Justamente por essa... Mas na saúde não teve resistência? Teve resistência. Não é um pouquinho de vontade política também? Olha, houve resistência, acho que começou com o Serra, se eu não me engano. Sim, as OS, né? As OS, né? E a gente está falando de OS também. E não só na saúde, Thaís. Nas creches, sim, creches as vagas... lembra que a gente via sempre na imprensa, faltam vagas. As vagas foram todas, né, a fila foi eliminada com as OS. Ou seja, e é na educação básica, existe essa resistência no Fundamental 1 e 2, onde os sindicatos são muito corporativistas, muito fortes. Então, você tem um bom exemplo da saúde, houve resistência, mas não houve tanto. É um sindicato, é um grupo menos, talvez menos combativo, vamos dizer assim, mas agora na educação
é muito difícil, mas eu tenho muita esperança de que, em nome da qualidade da educação para nossas crianças e jovens, a gente consiga fazer isso, botar esse modelo. Nós estamos recebendo no Jornal Gente, nesse sábado, a vereadora Cris Monteiro, que é do Partido Novo. Ela foi reeleita no ano passado, está no seu segundo mandato na Câmara Municipal de São Paulo e é autora de um projeto que já vigora no estado de São Paulo, que é o projeto dos Naming Rights. Os ouvintes devem se lembrar, recentemente tocamos no assunto aqui, mas para quem não se lembra, para quem não conhece, é o projeto que permite a associação de uma marca a um espaço público da cidade de São Paulo. Isso já existe há um tempo, né, Thaís, no governo do estado, tanto é que nós temos algumas estações do metrô Sim. já com o nome da estação mantido, é importante dizer isso, e uma marca que acaba sendo colocada ao lado do nome da estação do metrô, claro que com uma contrapartida financeira para os cofres públicos, para que haja essa exploração então da marca. A vereadora apresentou esse projeto no mandato anterior, ele foi aprovado em primeira e segunda votação. Ele foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes e depois houve uma ação na justiça por parte de um partido de oposição ao governo e também ao partido da vereadora, que foi o PSOL, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo barrou a vigência e a regulamentação dessa lei. Como é que está essa situação a partir de agora? O que a senhora pretende fazer? Eu tenho uma boa notícia para você e para os seus ouvintes que estão aqui conosco agora. Foi julgado essa semana e essa liminar foi derrubada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, agora a gente está esperando o acórdão, mas deve sair em poucos dias e a lei vai finalmente vigorar e a gente vai finalmente poder fazer com que isso tome lugar. É uma iniciativa que, para mim, ela é fantástica porque você pode arrecadar recursos, muitos recursos. A gente tem muitos equipamentos públicos no município, a gente tem mercados municipais, a gente tem centros esportivos, terminais de ônibus, onde a iniciativa privada pode colocar seu nome, paga à prefeitura. Paga quanto, vereadora? Olha, aqui eu tenho inclusive a gente tem uma ideia de montante. Tá, por exemplo, se a gente fizer isso em centros esportivos, a gente tem 46 centros esportivos. A lei poderia gerar aproximadamente 70 milhões de reais por ano. Isso é 20% do orçamento da Secretaria de Esporte. Pra você ter uma ideia de valores. E aí o dinheiro tem que ser investido no local? Sim, isso tem, veja, porque a iniciativa privada coloca o seu nome num centro esportivo, isso é recurso para o município, dependendo de onde estiver, no caso que eu estou falando da Secretaria de Esporte, mas pode ser também levado para educação, segurança, saúde, tem que ser aplicado no município. Mas não vinculado ao local que está ganhando o nome. Por exemplo, se uma praça leva um nome, esse recurso não precisa ser usado para a transformação da praça. Deveria, pelo menos parcialmente, porque se a praça vai ter um nome. Eu gosto de falar dos mercados municipais. Então, vamos supor lá que você tem uma empresa de alimentos e que vai dar o nome no mercado municipal. É importante que aquele mercado municipal seja revitalizado com dinheiro, com pelo menos parte desse dinheiro, mas não necessariamente todo o dinheiro. Parte desses recursos podem ser aplicados em outras fontes, em outros lugares, como falei, educação, saúde, segurança. A gente tem um problema sério de segurança na cidade, mas pelo menos parte sim. Se você pensa no mercado de Pinheiros, por exemplo, se você vai botar uma empresa de alimentos ali, é importante que aquele mercado seja revitalizado com parte desses recursos. A lei preserva o nome e acrescenta o nome da empresa patrocinadora, é isso? Exatamente, exatamente. E existe veto para algum lugar que não pode ter o seu nome mudado? Olha, eu acho que a gente tem que discutir isso agora que a lei finalmente, se Deus quiser, vai voltar e vai ser. A gente tem que fazer a regulamentação. E na regulamentação a gente pode, por exemplo, não ter questões de homofobia, nomes que tragam racismo, cigarros, né? Coisas tóxicas, seja lá o que for. Na regulamentação, você tem que justamente prever tudo aquilo que você não quer para a cidade. E isso é muito importante, porque existe justamente essa questão. Vamos colocar o nome de cigarro numa escola. Gente, claro que não, né? É claro que não. Mas se existe esse temor, vamos fazer a regulamentação e deixar muito claro na regulamentação que você não quer nome de cigarro na escola. Até porque, viu, vereadora, tem um conflito com a lei Cidade Limpa, né? Isso precisa ser tem que se falar. Bem explicado. Essas duas Mas leis é um prato cheio para publicitar, hein? Viaduto do Chá. Já olha só. Aqui algumas marcas já vêm à mente, né? O Largo da Batata, foi o que originou a polêmica e depois a estação na justiça, né? Nomes convidativos já. Não, tem
tem muita. públicos. Se a gente pensar, as pessoas são muito criativas. Na iniciativa fora do escopo dos mercados municipais, centros esportivos, a gente tem o Morumbis. Né? Olha que ideia fantástica. Né? A questão é que a iniciativa privada já explora isso e o poder público não explora a possibilidade de monetizar as suas marcas icônicas, é isso, né? Exato. No Agora, estado... tem alguma marca tão icônica que não deve entrar, na opinião da senhora? Olha, eu acho que a gente deveria discutir a questão das bebidas alcoólicas. Não, mas do lado dos próprios públicos. Não consigo pensar em nada, mas acho que a gente tem que botar isso, né, para pensar. Na hora eu não consigo pensar em nada. Essa regulamentação deve vir agora na Câmara Isso. Municipal? A senhora vai ingressar com isso? Eu vou querer trabalhar muito junto com a Prefeitura, porque a lei é minha. Então, assim, eu quero estar lá com o meu carimbo, com a minha chancela. Eu criei a lei e, veja, eu trago para a Câmara Municipal justamente isso, essa inovação. Isso é uma novidade. Se a gente pensar, né, com todo respeito pela Câmara Municipal, que a gente tem votado lá, troca de nome de ruas, muitas homenagens. Quando vem uma vereadora que traz naming rights, que faz com que a cidade possa arrecadar recursos sem aumentar os impostos, a gente está falando muito sobre isso, né? E os impostos, em geral, recaem sobre as pessoas que mais precisam e que menos deveriam pagar impostos. Então, é uma novidade, Como que é enfrentar a velha política da Câmara Municipal? A senhora é do Partido Novo, acho que a senhora é a única vereadora do Partido Sou Novo, a né? única do Novo. Então, não tem uma base ali. Não Sozinha. tem... Como que é isso aí? Tá no meio lá dos leões, como se diz. Eu tenho que ser uma leoa. Eu fiz um discurso esses dias na Câmara, acho que na terça-feira ou quarta-feira, onde eu falo, eu vou ser uma leoa, até com os meus projetos de escola charter. É difícil, mas eu sou uma pessoa muito resiliente, muito resistente, até pela minha história de vida, e eu acho que a gente tem que insistir, tem que trabalhar, tem um convencimento. Obviamente tem um grupo na Câmara Municipal que não quer ser convencido e não tem essa abertura, mas eu acho que tem todo um grupo que dá para conversar sim, e que a gente pode, e também levando isso para a Prefeitura, para o Executivo, e mostrando para o Executivo que pode funcionar. Eu tenho uma gestão muito moderna, eu tenho uma gestão muito... eu trago muita inovação. Eu tenho um projeto de dados abertos usando a blockchain, eu tenho um projeto de contratação de inteligência artificial, naming rights, escola charter. Ou seja, eu estou ali trazendo uma novidade. Eu acho que eu sou um ar fresco na Câmara Municipal. E às vezes nem a gente sabe, né, vereadora, que na rotina da política nem tudo é possível, não é? Mas a senhora está aqui conosco. É a arte do possível. Acho que para fazer o nosso ouvinte pensar também, conhecer a gente quer dar aquela provocada, né? Até perguntar assim para você que está ouvindo a gente agora, se na sua cidade, o lugar onde você mora, existe algum tipo de experiência desses projetos que a gente está discutindo aqui, como, por exemplo, escolas que têm gestão privada, escolas públicas com gestão privada, e se há também esses projetos de naming rights, uma estação de ônibus, um parque, um próprio público, um mercado que é público e que ganha ali o nome de uma empresa investidora em troca de algum tipo de recurso. E tem um outro assunto, vereadora, que está em pauta muito fortemente agora na cidade de São Paulo. Já é regulamentado em outras cidades do país, em algumas funciona bem, em outras cidades essa possibilidade não existe, que é o transporte de passageiros em motos por motoristas conectados por aplicativo. A gente está usando essa frase grande aqui, né, Pedro? Tecnicamente fala-se mototáxi, mas não é um táxi. Mas ok, então é mototáxi. Isso está em discussão agora em São Paulo. Teve uma queda de braço entre o prefeito e duas das gigantes internacionais que operam nesse setor. Queria ouvi-la a respeito disso. Como é que a senhora vê essa possibilidade? O que de novo existe nessa área de transporte envolvendo motociclistas e pensando, claro, na fluidez do trânsito, no preço e na segurança das pessoas? Então, tem uma questão que a gente tem que... Primeira coisa, eu sou liberal, eu acho que as coisas têm que deixar acontecer dentro do mercado. Existe uma demanda, então as empresas fazem a sua oferta. Então, é o primeiro aspecto. E isso é uma demanda muito premente, muito presente na periferia,
com mulheres em geral, que é a última milha, o último quilômetro. A mulher para num ponto de ônibus e ela tem que caminhar um pouco mais, 1 quilômetro ou 2, até chegar à sua casa. Ela tem medo, é um lugar inseguro, então esse serviço está sendo muito demandado ali. Então, nas comunidades do Rio de Janeiro, não haveria acesso possível se não fosse o mototáxi. Exato. Inclusive, as ruas são muito pequenas, né? É muito difícil. Muito íngreme. Muito íngreme. Então, a gente precisa colocar isso de frente. Existe uma demanda e a oferta está sendo dada para a população. Agora, tem alguns aspectos que a gente tem que discutir. Eu acho que isso é muito... Eu tenho já falei com as empresas, né? Tive reuniões com 2 empresas. Agora, nesse momento, está tendo uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir esse assunto. E eu acho que a gente tem que ter um aspecto que é muito importante. A gente fala, já tem em Curitiba, já tem em Belo Horizonte, tem no Rio de Janeiro. São Paulo é uma cidade muito particular. A gente tem 1.700.000 motos e 7 milhões de carros. Ou seja, não tem nada comparado com isso no Brasil. A gente precisa ver a segurança, quem são esses motoristas, como que eles vão estar licenciados, que tipo de segurança vamos dar a essas pessoas que vão estar usando, o capacete, o limite de velocidade, pensar onde que é essa demanda, onde que a gente pode circunscrever. É possível a gente circunscrever isso? Porque quando a gente fala, né, Pedro, vai ter mototáxi em São Paulo, você já pensa num transporte cruzando a marginal do Rio Tietê. Isso. Ali costurando os carros. Exato. Não é? Então, é isso que eu estou falando. Então, a demanda existe, a oferta está aí. Agora, vamos pensar como é que a gente pode oferecer e com o menor risco possível para o cidadão? Mas a senhora acha que o caminho é o mototáxi, então? É aquele que é o serviço de transporte vinculado à prefeitura e não o transporte por aplicativo? Porque há uma diferença técnica aí e até alguns juristas que defendem a inconstitucionalidade e a falta de uma lei que possa prever o transporte de passageiro por motocicleta por aplicativo. Porque o legislador colocou a categoria B, excluiu a categoria A, numa intenção, segundo a interpretação que se faz, de você proibir esse tipo de transporte por aplicativo. Não dá para proibir. Eu não gosto dessa coisa de proibir. Eu acho que a gente tem que sentar e discutir e encontrar a melhor solução para a cidade. Então, não tem a proibição. O que é melhor e como que a gente pode fazer sentado na mesa para encontrar a solução para o munícipe, para o cidadão que precisa do serviço e fazer as proteções necessárias. Então, assim, temos que ter essa discussão, botar na mesa, bota as empresas na mesa, bota a prefeitura na mesa, a representação da população na mesa e vamos encontrar uma solução. É todo mundo inteligente, a gente tem que encontrar uma saída. Por exemplo, eu tenho no meu gabinete, em Barueri, já existe, né, o serviço. Eu tenho pessoas no meu gabinete que usam. Outro dia ela falou para mim, né, quando o debate estava muito quente, ela falou, eu usei, pagou muito barato, e a única coisa que ela reclamou foi do capacete. Ela falou, o capacete que o rapaz me deu estava em frangalhos, então a história da touca, e quem dá a touca? É o usuário? É o motorista? Quem vai comprar? Enfim, existe uma série de questões que a gente não pode, a gente tem que elevar a discussão. Vereadora, em relação ao transporte público, né? Isso não vai tirar as pessoas do transporte público? Essas pessoas não vão deixar de usar ônibus porque é mais barato, às vezes mais rápido, não sei se é mais seguro, né? Esse é o ponto. Mas o aplicativo aí de moto? Eu acho que não, Pedro, porque eu acho que a demanda ela é muito particular justamente nessas regiões para essa última milha, como a gente chama, tá? Não é tão confortável você sair do extremo sul da cidade ou do extremo leste da cidade numa motocicleta justamente pelas marginais. Eu acho que as pessoas não vão necessariamente se sentir confortáveis e elas vão continuar usando o transporte público. Mas eu acho que para essa última milha, justamente nesses lugares da cidade onde é difícil entrar, é mais perigoso. O usuário são mulheres da periferia. Né? Essa informação que tem chegado a mim,
E como você Interessante isso. São pessoas que se sentem mais seguras dessa forma do que sozinhas esperando o ônibus na madrugada. Ela, exatamente. Isso é mulher da periferia que sai no ponto do ônibus, ainda tem que caminhar até a sua casa e ela vai fazer uso do transporte. É barato e ela se sente mais segura. A vereadora Cris Monteiro está conosco aqui hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes, aqui no Jornal Gente, falando sobre assuntos. Ela é vereadora do Partido Novo em São Paulo, mas trazendo assuntos que são comuns a quase todas as cidades do país. Queria colocar então um outro assunto aqui em pauta, vereadora, que é outro assunto eterno de São Paulo, e não só de São Paulo, infelizmente, que é uso de drogas em vias públicas. Cracolândias. Cenas abertas. Cenas abertas de consumo, né? É o nome técnico. Cracolândia é como as pessoas imaginam, né? São Paulo tem esse tipo de consumo focado no centro, mas não só lá. E muitas outras cidades do Brasil têm modelos semelhantes. Não na mesma magnitude, porque as populações são menores. Mas existe essa questão. Pelo menos na minha visão aqui, até agora ninguém acertou na forma de gestão. Às vezes melhora um pouco, às vezes piora, enfim, mas a gente já tentou várias e várias abordagens. Qual que seria a sua abordagem em relação a esse tipo de questão tão urbana e tão presente aqui no nosso país? Thaís, você botou um pano de fundo sensacional. Primeiro, não é um problema só de São Paulo. Quando você viaja nas grandes cidades, viaja e visita as grandes cidades do mundo, São Francisco está cheio. Eu visitei recentemente Nova York. Nova York está vivendo esse problema, Londres, ou seja, isso não é uma particularidade. Madrid, ou seja, Holanda, né, enfim, a Europa tem muitas cenas abertas, ou seja, não é um problema particular. E sendo assim, eu até acho que todas essas cidades poderiam se juntar e encontrar juntas alternativas e soluções que funcionaram aqui ou ali, porque fica todo mundo tentando uma resolução aqui, enquanto talvez tenha alguma coisa que tenha sido melhor em Toronto, que também está vivendo uma situação calamitosa, e por que não chegar a melhores práticas, vamos dizer assim, de todas essas cidades? Porque é um problema global. E como você falou, não é um problema da gestão atual, é um problema que está se arrastando há 20, 30 anos. Até acho, por exemplo, o governador Tarcísio, ele tem obtido bastante progresso. Houve uma redução de 73% no número de usuários na região, com o trabalho que ele vem fazendo. Então, tem algumas coisas que estão sendo melhoradas. A gente precisa fazer uso de combater o tráfico, que é um problema sério. A gente tem que trazer saúde pública incluindo aí a saúde mental. Então, tem segurança, tem saúde, tem habitação, tem emprego. Como é que a gente traz de novo essas pessoas para que elas possam se reintegrar na sociedade? Como? Olha, tratando-os, né? A gente tem um problema de saúde mental. Vamos lá. Quando você tem uma pessoa que tem acesso à saúde e ela está drogada na família das pessoas que têm acesso, o que elas fazem? Elas vão para um rehab. Elas vão se tratar, elas vão usar remédio. A gente precisa fazer a mesma coisa com essas pessoas. A gente não pode achar que elas vão se curar ali, sentadas juntos. Se você tem as pessoas que têm condição, elas têm acesso a um psiquiatra, a um local, por que a gente precisa fazer a mesma coisa com elas? A gente precisa tratar essas pessoas. Tem que usar... Essa é uma questão de saúde pública. Essas pessoas, elas estão doentes, elas precisam de tratamento. E enquanto elas estiverem expostas à droga fácil, junto com o que está sendo oferecido a elas pelo tráfico, a gente não vai ter saída. E quando a pessoa não quer tratamento? Aí a gente tem que fazer uma avaliação, Thaís, de qual é o problema que aquela pessoa está trazendo para a sociedade. Né? Quão problemático vai ser. Se você tem uma pessoa que é extremamente drogada, ela perdeu o seu senso e ela passa a ser um perigo para a sociedade, a gente precisa encontrar uma forma de convencê-la de que ela precisa de tratamento.
isso aí é uma discussão bem delicada, né? Que é essa história de fazer o tratamento compulsório, não fazer o tratamento compulsório. Mas eu acredito que se a pessoa está levando risco a outras pessoas da cidade, a gente precisa realmente tentar convencê-la o máximo possível de que ela precisa ser tratada. O governo municipal tem um projeto muito interessante chamado Smart Sampa, que trouxe 23 mil câmeras para as ruas de São Paulo. A Câmara Municipal vai abordar esse assunto da ampliação do Smart Sampa. O prefeito esteve aqui no começo do ano, no começo da gestão, e falou que pretende aumentar o número de câmeras na cidade de São Paulo. O Smart Sampa, Pedro, é um sucesso. Mais de 500 pessoas já foram identificadas, que cometeram delitos ou em São Paulo ou em outro lugar e que já foram presas. Inclusive, logo no começo do Smart Sampa, eu estava falando com o secretário de Segurança, ainda não estava 100% implementado, eles acharam uma pessoa que estava desaparecida, ela do Nordeste, ela chegou aqui em São Paulo e ela foi levada de volta à sua família. Ou seja, é um sucesso, tem que ser sim ampliado, porque o bandido, sabendo que ele está caminhando na rua, o seu rosto vai ser identificado por inteligência artificial, ele vai falar, opa, eu não vou ficar aqui. Isso, inclusive, pode fazer, se ele for para outra cidade, que outras cidades também façam uso dessa tecnologia. A gente tem isso em algumas capitais, né, vereadora? Mas não são projetos tão presentes com a quantidade de câmeras quanto em São Paulo. Mas tem, acho que em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro também tem alguma coisa. Agora, precisava ser tudo integrado, né? Não, mas eu acho que aqui, por exemplo, em São Paulo tá, porque a gente está vendo isso. O sujeito está no supermercado, o sujeito está passeando cachorro, um estuprador. E ele está ali na rua, pega o rosto dele, e imediatamente a GCM vai lá, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele está ali com o seu cachorro, a GCM chega, está preso. Ele, foi pego. Então, existe sim uma integração. O que a gente precisa fazer é ampliar a cidade inteira, porque o cara não está só na Zona Sul, ele não está só na Zona Norte, os bandidos estão pela cidade inteira. A gente tem que ter mais dessas câmeras e continuar a integração. E, obviamente, você está falando de integração entre as cidades, provavelmente, isso, né? Então, sim, a gente precisa... o Rio de Janeiro tem que falar com São Paulo, porque tem um bandido de São Paulo que está no Rio de Janeiro. Tem que acontecer. E aí eu acho que, como eu falei, inclusive com a questão da uso das drogas, né? Quanto mais esses municípios se falarem e trocarem boas práticas, melhor vai ser para o país como um todo. Vereadora, eu não sei qual é a tua região de São Paulo, onde a senhora mora, por onde a senhora circula, mas tenho certeza que a senhora já se deparou com um poste, com um emaranhado de fios, que a gente fica olhando para aquilo e fica imaginando, uma hora vai ter uma explosão aqui, não é possível. São vários pontos de São Paulo, até parece em alguns momentos que ninguém está enxergando a quantidade de fios que nós temos nos postes. Não tem jeito da Câmara Municipal fazer alguma coisa, é a Prefeitura que tem que fazer. De quem que é a responsabilidade sobre esses fios todos que nós acompanhamos nos postes de São Paulo, hein? Pedro, filho feio não tem pai, né? Então, quando você pergunta de quem é a responsabilidade, ninguém fala que a responsabilidade é minha. Mas eu tenho um projeto que está tramitando na Câmara Municipal que pede para a Prefeitura mandar um plano de enterramento para a Câmara Municipal. Está lá, está tramitando. Eu sou a pessoa da Câmara Municipal que mais falo disso. Inclusive, eu nomeei esses postes como postrengos, porque quando eu fui fazer o vídeo a primeira vez, eu falei, olha aqui esse monstrengo. E, na realidade, não é um monstrengo, é um postrengo. E você falou uma coisa muito certa, Pedro, a gente acaba acostumando com essa paisagem e não vê mais. Mas e a questão de custo, vereadora? Porque tudo é custo versus benefício, né? É muito caro. E toda vez que a gente entra nessa discussão, ouve-se da Prefeitura, do Estado, da concessionária de energia, independente de quem estiver gerindo, o seguinte, do jeito que está, não vai dar, porque a cidade é gigante e o que a gente consegue fazer é um projeto piloto em um quarteirão. Quer dizer, não adianta nada. De alguma forma, a senhora acha que vale esse custo-benefício em algum momento? Eu não tenho dúvida de que vale. Não é um projeto para um ano. O que eu tenho dito é o seguinte, Thaís, uma pessoa que nasce hoje, se a gente começar a fazer o enterramento do chip, primeiro, é caro e é de longo prazo. Então, não é uma coisa que a gente vai resolver isso em um ano. Mas uma criança que nasce hoje, daqui a 50 anos, pode viver numa cidade sem fios. Ou com muito mais fio, porque ou com muito mais fio, exatamente. Ou com muito mais fio. Então, eu sou partidária de que a gente tem que fazer, tem que começar essa discussão. E eu estou liderando essa discussão. Estou criando uma comissão, eu estou falando com a Enel,
eu estou falando com as construtoras, porque, por exemplo, o que está subindo de prédio, a construtora pode, como contrapartida, já ali naquela região que está subindo um monte de prédio, ela pode enterrar os fios ali. Então a gente já tem, é muito pouco que tem enterrado, mas a gente tem a Oscar Freire, a Rua Mauri, a João Cachoeira, tem, por exemplo, eu recebo no meu gabinete... Avenida Paulista. A Avenida Paulista, a Brigadeiro Faria Lima, agora a Santo Amaro, ou seja, existem, e é pouco, mas já está acontecendo. E o que é mais importante, olha só, a gente está aqui hoje falando com a sua audiência sobre esse assunto. Há 2, 3 anos atrás, a gente não falava desse assunto. Quando as chuvas pioraram e as árvores começaram a cair em cima dos postes, que é um problema, e as pessoas ficarem sem energia na sua casa 48, 72 horas, um monte de tempo, a discussão veio à tona. Porque a gente não estava falando disso. Então, agora a gente está falando disso. E eu estou liderando essa discussão na Câmara Municipal. E a gente, quando fala disso, fala de quanto dinheiro? Olha, esse é Pra gente ter uma ideia. Olha, Isso já foi colocado no papel? Olha, por exemplo, tem um grupo de comerciantes da Vila Nova Conceição que me procurou e fala assim, vereadora, a gente quer ajudar a colocar. Então, a Enel, eu pedi para a Enel um projeto. Eles passaram 20 bilhões de reais. 20 milhões de reais, perdão, para um trecho de uma rua ali na Vila Nova Não, o Conceição. comércio não tem como bancar uma conta dessa. Então, não tem, mas podemos fazer uma composição? Vamos sentar na mesa? Eu sou partidária de sentar na mesa e trazer as soluções juntas. E vai ser 100%, porque o ótimo é inimigo do bom. Se a gente pensar que a gente tem que enterrar todo o fio, a gente fica assoberbado. Não vai dar. Nossa, enterrar tudo. Não vai. Mas vamos começar. Então, olha, são 20 milhões. Quantos vocês podem colocar? A gente pode colocar 5, a prefeitura pode colocar 5, a concessionária pode colocar... Enfim, vamos conversar, vamos trazer as pessoas que têm interesse de fazer isso. É no diálogo que a gente tem que começar a fazer. Paralelamente a isso, não tem como a prefeitura ou a Câmara estudar um projeto para impedir, por exemplo, que o poste possa ser utilizado por qualquer uma das companhias. E outra coisa, quando eles vão lá desligar o aparelho, eles deixam o fio lá, porque é mais caro tirar o fio do que colocar um fio novo. O Pedro, a gente teve uma CPI da fiação, né, que foi, de certa forma, muito curta, né, porque o presidente da CPI acabou não sendo reeleito e a gente fechou a CPI em dezembro. E eu aprendi muito com essa CPI. Uma das coisas que é muito importante falar com a sua audiência é que, normalmente, deveríamos ter apenas 5 fios ali nos postes. 5? Sabe que são todos... Não 50. Não, ali tem dezenas, né? Por quê? Vereadora, eu moro numa rua por onde passa trólebus, aquele ônibus conectado à energia elétrica, a primeira linha de trólebus da cidade de São Paulo, anos 50, continua operando como trólebus. A senhora imagina o que tem de fio. Nossa. Imagina. Imagina. Quer dizer, além dos fios daqueles que a gente já conhece, ainda tem os fios dos ônibus. Mas olha, a vasta maioria, 95% dos fios que vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui comigo, que estão nos fios, são gatos. Olha. Não são fios oficiais. Não são aquilo Quem ali. que tira isso? Quem Não. que deveria ir lá e tirar? Falar, isso aqui é um gato. Pois é, aí vamos lá. Filho feio não tem bai, né? Como eu falei. Aí você fala com a Enel fala assim, não, eu vou lá, eu tenho meu fio. Aí você fala com a Vivo, com as concessionárias, para não falar os nomes, tá? Com as concessionárias, cada uma fala assim, não, eu cuido do meu fio. Tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma fiscalização. Porque o que me dizem as concessionárias, eles falam assim, a gente vê à noite um sujeito no poste com uma escada colocando fio. Não é de nenhuma das concessionárias. Mas, cadê a fiscalização? Por outro lado, essa história de fiscalização também me adoece. Porque se a gente for fiscalizar, a gente não vai ter a quantidade de fiscais suficiente, entendeu? A gente precisa reforçar a lei e punir. Pune de forma, assim, violenta, para que realmente não tenha um incentivo, porque o cara está lá, ele veja, as concessionárias me falam, a gente vê, vereadora, o sujeito com a escada lá de noite, botando fio. É um absurdo, quer dizer, é uma cidade sem lei. A gente precisa dessa fiscalização com muito rigor, e realmente uma multa e prender o sujeito. Você tem que estar atrás das grades.
Vereadora Cris Monteiro, quero agradecer a tua presença aqui. Para os ouvintes que não te conheciam, conta só rapidamente aí como é que a senhora foi parar na política, por que que... O que deu, né? Deu. Como eu digo, eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro. Eu nasci numa família de uma empregada doméstica e um pai taxista. Eu tenho alopecia areata, ou seja, não tenho cabelos, eu uso uma peruca. Será que eles conseguem ver aqui? Como é que eu coloco? Quem está nos acompanhando com imagem aí está vendo o livro, né? É o meu livro, Careca de Saber. Se encontra lá nas livrarias. E, enfim, contra todas os odds, como a gente fala, né? Contra Onde foi o start, assim? Vou entrar para política. Como eu estava há surgiu 30 anos no mercado financeiro e eu me dei conta que o problema do país estava em mim, porque eu nunca liguei para a política. Eu aquela pessoa que eu ia votar e pegava o santinho no chão. E por causa de pessoas como eu, a situação política ficou como está. E eu não sabia em quem votava, eu não cobrava o meu voto, eu não sabia o que meu vereador, deputado, senador faziam. E quando me deu esse estalo, eu falei, opa, eu sou a responsável pelo que está acontecendo no país. E agora eu vou lá e vou falar, não, dá para fazer uma política honesta, dedicada, com trabalho. Eu sou 100% no meu mandato, eu não faço mais nada na vida. Eu podia continuar no banco de investimento, eu trabalhava no maior banco de investimentos americano, JP Morgan. Eu era diretora para América Latina e Canadá. Eu tinha poder, remuneração, prestígio, vivia no avião, Londres, Nova York, México, para lá e para cá. Eu falei, não, agora está na minha hora de entregar alguma coisa para a cidade. Esse foi o start. A minha responsabilidade sobre o que estava acontecendo na política brasileira. Começo aqui pela cidade e eu estou muito satisfeita e muito orgulhosa do mandato que eu faço. Conversamos com a vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, nesta edição aqui do Jornal Gente deste sábado. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada a vocês, foi um prazer conversar. Obrigada, vereadora. Muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes.